irritado com essa situação do Manafá, eu vou dar a minha opinião, explicar pra vocês. Assim, enquanto o Botafogo não falar publicamente sobre o assunto, nós da imprensa temos que apurar aqui, trazer detalhes pra vocês. Dentro do Almoço com o TF, falei um pouco en passant ali no final do vídeo e mais ou menos aquilo que eu falei hoje começou também a ser falado por outros veículos de imprensa, então a minha apuração estava correta a respeito do caso Manafá. Então vamos falar aqui com vocês sobre esse ponto. Mas antes, a TNT Sports trouxe que o Botafogo fez uma proposta para o jogador da equipe do Novo Horizontino, Rômulo. Rômulo foi um dos destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, na boa campanha que a equipe do Novo Horizontino fez, né? A equipe que tem um uniforme parecido com a do Voltaço, lá de São Paulo. É um jogador que fez uma boa temporada, ao todo foram 11 gols e 9 assistências em 51 jogos. E é um atleta que o Botafogo estava avaliando há algum tempo, né? O Botafogo olhava há algum tempo. É um jogador que, na minha opinião, vale a pena você ir. Porém, como as contratações importantes não chegaram, como o Botafogo para o meio-campo tentou ali, por hora, 3 jogadores e as negociações não foram para um caminho da finalização, qualquer jogador desconhecido vira crítica. E o caso do Rômulo é esse. É um bom jogador, tem para somar no caso, mas é uma aposta. E o torcedor tá cansado de apostas. Então, enquanto o Botafogo não fizer uma contratação que não seja uma aposta, que não seja, digamos que apenas uma possibilidade futura, o torcedor vai ficar chateado. É o mesmo caso do Rômulo. É bom jogador? Sim, é bom jogador. No Novo Horizontino. No Botafogo, ele será um bom jogador? Não sabemos. A camisa pode pesar? Não sabemos. Futebol é muito neste sentido, né, de você nunca ter a certeza do que vai acontecer a respeito de alguns atletas. E o caso do Rômulo entra muito neste detalhe. Vamos aguardar? Amanhã tem giro de notícias cedo, mas se eu tiver algum tipo de informação, tentarei trazer para vocês dentro de outros conteúdos aqui no canal, tanto Noite Alvinegra, tanto o Almoço com TF. Tentarei trazer para vocês na live pós-jogo ou lá no meu Instagram antes da partida entre Botafogo e Bangu amanhã, às 16 horas, no estádio Newton Santos. Mas, segundo a TNT Sports, o Botafogo fez sim uma proposta para o Rômulo. E essa informação que eu trago aqui, complementando, é que o Botafogo tinha sim o Rômulo no seu radar, um jogador que o Botafogo avaliava desde o ano passado, acompanhou de perto ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp e se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Ágil. A Ágil tem uma equipe especializada na busca por FGTS, ali na busca da antecipação do teu fundo de garantia. Caso você não tenha ainda antecipado, procure a Ágil para você ter todas as informações. Como antecipar, quanto você pode antecipar, o que isso pode ocasionar e causar a você. Então tire todas as suas dúvidas. Se você conseguir, através dessas dúvidas, saná-las totalmente, você pode ter a antecipação do teu FGTS. Link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição. O Botafogo, no início da semana, anunciou oficialmente a contratação de Wilson Manafá, lateral direito da equipe do Granada, da Espanha. Você teve, primeiramente, antes do anúncio oficial, o próprio André Mazuco falando na entrevista coletiva que o Manafá chegaria hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? Chegaria entre ontem e hoje na cidade do Rio de Janeiro. Confirmo também a chegada do Manafá, lateral direito. Deve estar aqui pelo Rio de Janeiro por volta de quinta-feira. E também o mais breve possível que eles estejam integrados ao elenco. Ontem nós tivemos uma entrevista de um dirigente da equipe do Granada dizendo, olha, não tem nada certo, a gente se assustou ali com o Botafogo anunciando o Manafá. Em resumo, o que aconteceu? O Botafogo, ele recebeu uma documentação da equipe espanhola dizendo que estava tudo certo, os termos acordados estavam certos e o Botafogo já tinha o aval do atleta. Então, como você recebeu ali todos os pontos do Manafá, né, a respeito do seu time de origem, o Botafogo deu ali por finalizada a negociação e acabou anunciando o lateral direito. E você já tinha, até mesmo como eu falei, dentro do Almoço com o TF, na última quarta-feira, conversando com pessoas ali do Botafogo, todo mundo dizendo, olha, tá tudo certo, o Manafá falta só expedir a passagem para ele chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, ninguém dava mais como algo complicado a respeito do Manafá. Porém, o dono da equipe do Granada resolveu mudar os termos da negociação. E isso deixou o Botafogo um pouco irritado. Como que você vai mudar os termos de algo que vocês já mandaram com aceite? Já tem aqui o aceite. Foi amadorismo do Botafogo ter anunciado o Manafá sem ter algo ali completo da equipe do Granada? Na minha opinião, foi um erro.
Um erro grave. Um erro que tem que ser cobrado internamente. Porque como que você vai anunciar um atleta se você não tem todos os pontos resolvidos? Eu sou totalmente favorável, desde que aconteceu aquele caso do Rony lá em 2018, você anunciar qualquer jogador somente quando ele chegar no Rio de Janeiro e ele assinar o contrato. Até mesmo por causa de todos os pormenores. Já tivemos casos parecidos com o do Rojas, quem não se lembra, em 2011 e 2012. Um jogador, zagueiro da seleção chilena, que o Botafogo contratou, acertou tudo. Ele chega, faz os exames e não passa, devido a problemas cardíacos. E não tem um contrato assinado com o nosso clube. O jogador só é do Botafogo quando ele assina contrato. É um erro grave. E outro ponto é até agora o Botafogo não ter se pronunciado oficialmente. Desde a entrevista do dirigente da equipe do Granada, alguém do Botafogo já tinha que ter vindo a público falar. O André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, responsável direto por todas as negociações, deveria vir a público e falar. Se o Botafogo não contratar o Manafá, vai ficar feio. Aliás, já ficou feio, porque você anuncia um jogador e hoje esse jogador pode não vir. Mas está acontecendo isso com alguns clubes. Olha só, o Inter também, a respeito do Borré, anunciou e o jogador pode não vir. Amigo, é erro também. Eu não quero comparar o Botafogo com equipes que erraram. Eu quero comparar o Botafogo com equipes que acertam. Eu não vou comparar algo na minha vida com quem erra. Eu vou buscar sempre algo na minha vida de pessoas que acertam, para sempre evoluir. Não olhar para o meu rabo. Eu vou olhar para cima, não olhar para trás, olho para frente. É assim que funciona a vida. Eu não vou colocar o Botafogo, o time tal fez isso também, ela anunciou. Não. Se você busca excelência, você tem que ser excelente. Você não pode ser alguém comparado com quem esteja errado. Vamos ver. Hoje é improvável falar se o Manafá vem ou não. Pelo que está acontecendo, o Botafogo tenta resolver isso nos bastidores, tenta ajustar isso nos bastidores e dá a impressão que só vai falar publicamente se a negociação ela não andar, né? Se tiver que realmente desistir oficialmente do Wilson Manafá, aí deve ter alguma explicação, deve vir alguma nota oficial. Se o Manafá chegar, vai seguir o bonde, ninguém vai falar nada sobre. Vão dizer ali que ajustaram tudo, a gente da imprensa vai dar essa informação, mas sem um caminho oficial do Botafogo. Mas que esse ponto não se repita. Nós da imprensa, e como eu trouxe no último sábado em primeira mão, Botafogo encaminha a contratação do Manafá. Falei, encaminha? Outros jornalistas também encaminha? Avança para acertar? Beleza, nós podemos falar aí. Mas um clube não pode anunciar um jogador sem ele ter todos os detalhes ajustados, todos os pontos ajustados. Porque pode dar um problema e você ter que voltar atrás. Se a gente desse a notícia apenas na semana passada, vocês estivessem vendo todos esses embrólios, o Botafogo estaria safo. O Botafogo não teria responsabilidade nenhuma, porque o clube não anunciou a negociação. Então seria a gente da imprensa falando, olha, a negociação estava encaminhada, aconteceu isso, isso, isso e isso. Explicaríamos para vocês, tanto eu e outros jornalistas que estamos trabalhando e cobrindo o Botafogo diariamente. Mas a partir do momento que o clube anuncia, você tem que arcar com os erros que acontecerão. E é isso que eu vejo do Botafogo. O Botafogo, ele pensa em ser um clube de excelência, não pode cometer erros amadores. Eu, particularmente, isso é uma opinião, não uma informação, deixando bem claro. Acredito que essa negociação o Botafogo vai ter que, se quiser o Manafá, vai ter que colocar uma grana. E se for ter que colocar uma grana, eu começo a olhar para outros jogadores, como o Sanches, que foi um dos alvos que o Botafogo teve na janela. Eu acho o Sanches muito mais jogador que o Wilson Manafá. Eu acho que é um atleta muito mais pronto do que o Wilson Manafá, pode fazer o Botafogo ter que voltar até mesmo jogar com uma linha de 4. Ele marca muito mais do que o lateral português. Se você for ter que colocar grana, muita grana para trazer o Manafá, desiste, passa vergonha, vai pagar o mico de ter anunciado quem não vem. Então você vai ter que suprir essa não vinda com alguém muito superior. Então acho que a única maneira do Botafogo deixar com que essa vergonha passe, caso não fique com o Manafá, é fazendo uma negociação e uma contratação muito maior. E o André Mazzuco, como dirigente do Botafogo, como diretor de futebol, tem que falar. Porque toda a responsabilidade, tudo que nós estamos vendo, é a torcida criticando. E justamente o diretor de futebol, que anuncia uma contratação e essa contratação pode não acontecer. Em resumo, temos um Granada que pode ter sido FDP, com tudo o que aconteceu, com todos os pontos de ter dado o aval, mas o Botafogo foi inocente de ter anunciado um jogador sem ele ter passado ali por todos os detalhes, sem ele ter chegado no Rio de Janeiro. Esse é o resumo. E as providências precisam ser tomadas internamente. O Botafogo tem que ter uma reunião, conversar sobre tudo, definir sobre tudo, porque esse é um erro muito grave institucional.
O Botafogo, que é um clube que quer excelência, não pode ter mais tantos erros graves institucionais. Esse foi um erro gigantesco, um dos grandes dos últimos anos. Comentem aqui sobre esse assunto, eu quero saber as opiniões de vocês. Tamo juntos, volto às 5 da manhã ou a qualquer momento. Caso aconteça algum detalhe sobre o Botafogo, me sigam lá no canal do TF no Instagram. Juntos. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.